Olá, eu sou Felipe de Carvalho, sejam bem-vindos ao podcast ONU News e hoje eu tenho aqui comigo no estúdio uma convidada muito especial, um ícone da música brasileira com um trabalho muito inovador, cheio de atitude. Se você é do Brasil e não dançou nenhuma música dela nos anos 90, você não viveu direito os anos 90. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio em Nova York, Fernanda Abreu. Oi, gente. Obrigada, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Aproveitando que eu estou fazendo show aqui e ter a oportunidade de estar aqui com você conversando. O prazer é todo nosso, Fernanda. Obrigado por aceitar nosso convite. E a sua viagem aqui para muitos outros lugares tem a ver com a celebração também de 30 anos do Da Lata, né? Que foi um dos seus álbuns de maior sucesso nacional e internacional. Então eu gostaria de começar por aí, a gente falar um pouco dessa obra, e principalmente do seu estilo musical, né, que foi muito inovador na época, juntando samba com funk, mas num momento que o funk ainda era algo que era alvo de muito preconceito, né? Então eu queria te perguntar se você acredita que o Da Lata ele contribuiu para quebrar esse preconceito. Bom, a minha carreira começou em 82, eu fiz parte de uma banda chamada Blitz, nos anos 80. Depois, em 1990, eu lancei meu primeiro disco na carreira solo, que era um disco chamado Slá Radical Dance Disco Club. Esse disco eu acho que já foi um marco dentro da música pop dançante brasileira, porque ele tinha a ideia, né, ele trouxe uma linguagem já misturando, além de músicos, mas misturando tecnologia, computadores, samples. E foi um disco que eu já trouxe o funk carioca. Eu conheci o Malboro, que era o principal DJ do funk carioca. Ele lançou o primeiro álbum de funk em 89 e em 90 ele já estava no meu disco participando. Então, esse primeiro disco, depois teve o segundo que eu lancei, Rio 40 Graus, e o terceiro, Da Lata, foi um disco que eu acho que foi a afirmação mesmo dessa linguagem, dessa mistura samba-funk, essa mistura que era do funk carioca, mas também da linguagem internacional dançante, né, o funk americano, né, e toda a música negra do mundo, que é uma música para mim que é a fonte da música dançante, com o samba, que também sempre fez parte da minha vida, né? Meus pais tinham um grupo de samba amador chamado A Patota. Então eu consegui, nesse álbum Da Lata, afirmar, eu acho, essa linguagem de música de rua, do hip hop, da música eletrônica, com samba, com funk carioca. Garota carioca, swing sangue bom. Garota carioca, swing sangue bom. Agora vocês, garota. Que coral lindo, gente! Muito obrigada! E aí eu acho que foi uma estética ali musical que contribuiu para que o álbum fosse lançado fora do Brasil e tivesse uma carreira muito interessante, como teve nos anos 90, na Europa especialmente, onde eu fiz muitos festivais, lancei todos os meus álbuns, né, na sequência também na Europa. Então eu acho que o Da Lata foi um turning point, sabe? Foi um divisor de águas na minha carreira. Porque foi meu primeiro disco de ouro, porque foi um disco que foi considerado o melhor disco de música latina pela Billboard, foi um disco que teve uma grande repercussão no Brasil e fora do Brasil. Eu fiz uma turnê grande também com esse álbum, viajei o Brasil todo e fora do Brasil também. Então eu achei que no ano passado, que fez esses 30 anos, era o momento certo para a gente fazer essa celebração, né, produzindo um documentário, porque nós tínhamos 40 horas registradas lá em 1995, e no estúdio, nas gravações do videoclipe, na sessão de foto de capa, no show, na estreia do show Da Lata de 95 no Canecão. Então a gente juntou todo esse material e fizemos esse documentário e trouxemos também pessoas que fizeram parte, né, dessa produção, dessa equipe grande, como os produtores, Liminha, Will Mowat, o Hermano Viana, que é um antropólogo que estava ali junto com a gente, o Chacal, o poeta, o Luiz Stein, que fez a programação visual do disco e também do show, e Lenine, que tocou no disco, Pedro Luiz, que tem composições no disco. Então eu trouxe 33 entrevistados, que o documentário foi sendo costurado por essas entrevistas e trazendo essas
essas imagens, esses registros muito preciosos, assim, porque tem muito registro da época, que é uma coisa que não é tão comum, porque naquela época a gente, né, não tinha celular, né, foi o Paulo Severo, que é o diretor do documentário, foi ele mesmo que registrou esses momentos, né, em 95. Então, foi incrível. E por coincidência, depois de eu lançar o documentário, fizemos um livro também que tem textos atuais, textos da época, tem as fotos do Walter Carvalho, grande fotógrafo e cineasta, né, que fez as fotos originais do disco. Tem uma parte de memorabilia, então tem os figurinos da época, tem os ingressos, pôsteres, flyers, postais, matérias. Um livro bem interessante, né? Também junto com o projeto. Fizemos um vinil junto com a Universal Music. Então, e o mais interessante é que na hora de eu pensar o show do Da Lata, de fazer a comemoração ao vivo daquele álbum, teve a oportunidade de eu ter sido convidada pelo Festival Queremos, que é um festival muito interessante no Brasil, para fazer uma noite junto com Soul II Soul, que era a banda inglesa, cujo um dos produtores foi o que produziu a metade do Da Lata. Então nos reencontramos aqui 30 anos depois, eles com show em São Paulo e no Rio de Janeiro, que nós fizemos juntos. Então, assim, é uma conjunção de energias que eu acho que foi muito interessante, assim. E eu acho que a musicalidade do Da Lata, ela segue até hoje muito inovadora, assim. Eu percebo que o álbum, quando a gente coloca para tocar, ele não está datado. Ele é um álbum que ele é atual até hoje. No show ele comunica com as pessoas, né? As letras e a música e os arranjos, eles ainda se comunicam muito bem, né, hoje em dia. Rio Babilônia, oh, oh, oh. Rio Babilônia, oh, oh, oh. E sem dúvida é um álbum que a musicalidade e as letras também aproximam essas multiplicidades que existem dentro do Rio de Janeiro, essas múltiplas culturas. E, Fernanda, você falou do Rio 40 Graus também, né, que foi um álbum anterior, e a música Rio 40 Graus é assim, uma das mais famosas da sua trajetória, e ela foi composta em 92, né, que inclusive foi o ano que o Rio abrigou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Eco 92. e Desenvolvimento, exatamente. A Eco 92, que foi o momento que o mundo começou a levar mais a sério esse tema do aquecimento global e criou toda uma agenda internacional para lidar com essa crise. E a sua música é praticamente um hino da cidade do Rio de Janeiro, né, todo mundo conhece. Mas ao mesmo tempo ela acabou se transformando numa espécie de alerta também para esse problema do aquecimento global. E conforme dados da ONU, né, 2024 foi o ano mais quente já registrado no mundo. E no Rio, os termômetros marcaram em alguns lugares 62,3 graus Celsius. Então queria te perguntar um pouco qual é a sua visão sobre esse tema do aquecimento global e se você realmente pensa em atualizar a música para Rio 60 graus. Eu acho que esse tema do aquecimento global, ele é muito importante já há muitos anos, né? E a impressão que eu tenho é que sempre o dinheiro fala mais alto. Então, como a gente vive num mundo capitalista, eu acho que cada vez mais as empresas, né, que são muito importantes, mas a gente vê agora em relação à inteligência artificial, a quantidade de água que precisa ser demandada, né, para a gente conseguir ter ali a produção de inteligência artificial, é uma coisa que a gente tem que ficar alerta também. Né, porque não é só a questão do carbono, né, ou da floresta, é uma questão mesmo do meio ambiente como um todo. Né? O que o homem está fazendo em relação ao nosso avanço tecnológico é maravilhoso, mas até que ponto, qual é o limite, porque a gente tem que ter esse equilíbrio entre manter a nossa vida na Terra e ao mesmo tempo evoluir enquanto ser humano. E agora, a gente tem algumas notícias boas, como a gente teve, eu acho que o ano passado no Brasil, a menor taxa de desmatamento, né, da Amazônia, por exemplo, é uma coisa importante. Eu acho que algumas empresas também já trabalham com plantar árvores e tal, e reposição de carbono. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar o tempo todo ligado mesmo. Mas em relação ao Rio 40 Graus, realmente no Rio de Janeiro, no verão, quando eu passo na rua, as pessoas, Fernanda, tem que atualizar, depende do dia, para Rio 50 graus, para Rio 60 graus, porque o Rio é uma cidade quente, sempre foi, quente em todos os sentidos, não só no sentido físico, do calor,
mas também do nosso jeito de ser, né, das nossas contradições, né? A cidade sangue quente 021 Rio. 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. 40 graus. 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. A gente costuma dizer que o Rio 40 Graus é o nosso hino chapa quente, porque nessa música a gente consegue colocar ali as contradições, né, do Rio de Janeiro, né? É uma música interessante, porque ela foi escrita há 34 anos atrás, em 92, e a letra dela ainda fala de coisas atuais, né? O Rio é uma cidade de cidades misturadas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros ocultando comando, comando de comando. É o que a gente está vendo hoje, né, como grande debate do Rio de Janeiro, que é a segurança pública, que é a questão das facções criminosas, da milícia, do tráfico de drogas, dessa questão territorial, né, do domínio territorial. Então, ao mesmo tempo, tem um jeito sempre bem humorado, né? E a música Rio 40 Graus tem de ser, eu quero meu crachá, sou carioca. Um sentimento também, trazer um sentimento de pertencimento em relação à cidade do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, tentar quebrar um pouco o preconceito que existe, né? Aquela ideia do Zuenir Ventura da cidade partida, né? A minha música tentar ser um pouco uma ponte, uma cola entre a periferia, entre o morro e o asfalto. Então tem uma parte da letra que fala novidade cultural da garotada favelada, suburbana, classe média marginal, informática, metralha, submundo, equipadinha com cartucho musical de batucada digital, que era naquela época o funk carioca começando a dominar o reduto do samba, que era a favela do Rio de Janeiro, com o funk, com a música eletrônica. Então, e ao mesmo tempo, ali em 92, as facções criminosas subindo com armamento pesado, fuzis, a R-15, a K-47. Era uma novidade, vamos dizer, para a gente, né? Porque você vê, você tem tráfico de drogas em todas as grandes cidades do mundo, mas esse armamento pesado tão próximo, né, das pessoas é uma coisa que, né, gerou uma crítica muito grande, né? A arma de fogo é uma coisa que a gente devia eliminar do mundo, né? É um problema muito sério, um perigo muito eminente para o ser humano, né? Isso a gente vê aqui nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, né? Aqui a gente vê de vez em quando, né, essas ações de malucos que entram em escola e matam pessoas, quer dizer, mas isso é uma questão cultural também. Eu vejo que aqui nos Estados Unidos tem uma liberação maior, né, para arma de fogo, tem uma maneira acho que mais fácil de se comprar armas, mas eu sou totalmente contra a arma de fogo. Para mim tinha que ser eliminado do mundo. Mas voltando à questão do clima, eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais uma consciência maior de que não é que a gente vai salvar o planeta, vamos nos salvar, né? Porque às vezes fica um discurso que parece que o planeta é uma coisa distante, mas na verdade a gente tem que pensar na gente, na nossa vida aqui na Terra. Como é que a gente vai conseguir sobreviver, né? Porque a gente já tem visto uma situação até de meteorologia muito diferente, né? Verões, né, europeus com temperaturas muito mais elevadas, ou até invernos com nevascas muito rigorosas. Então a gente tem que tentar cada vez mais ter uma consciência muito grande, né? Não só nós, né, indivíduos, mas acho que especialmente as grandes empresas e indústrias, né, que trabalham com esse tipo de coisa. Sem dúvida. Inclusive na ONU News a gente teve uma matéria publicada essa semana sobre o El Niño, né, que esse ano a previsão é que seja super forte, com eventos extremos em várias partes do mundo, então realmente é muito preocupante. E sobre a questão das armas, a ONU também, claro, é uma das missões, né, o desarmamento. Está tendo uma conferência agora, inclusive aqui em Nova York, sobre controle de armas de pequeno porte e também a agenda do desarmamento das armas, né, de destruição em massa. Isso é uma luta histórica da ONU. Né? Isso é fundamental, porque quando a gente fala de violência em geral, no mundo e nas cidades como Rio de Janeiro, Nova York, ou qualquer outra cidade, ela está necessariamente ligada com armamento, né? Ela está necessariamente ligada com o poder de fogo que tem ou facções, ou milícias, ou criminosos. Então, é fundamental. Esse debate do desarmamento eu acho fundamental.
Sem dúvida. E, Fernanda, deixa eu te perguntar a respeito de uma experiência que você teve bem bacana no ano passado. Você foi convidada para ser homenageada na terceira edição do projeto Poesia Viva, na Escola Municipal das Nações Unidas, lá em Bangu. Né? E nesse momento, os alunos eles tinham que estudar suas letras, mergulhar no seu universo musical e apresentar para você, né, o resultado. Então, eu queria te perguntar como é que foi receber essa homenagem e enxergar a sua obra a partir do olhar desses jovens. Olha, é muito emocionante sempre, porque eu sempre tento estar perto, né, do que a gente chama de periferia e favela no Rio de Janeiro. Eu sempre fiz muitos shows, sempre muitas ações. Há uns anos atrás, a Favelivro, né, que é uma instituição que monta pequenas bibliotecas em favelas do Rio de Janeiro, ela inaugurou uma biblioteca Fernando Abreu no Morro do Faz Quem Quer, que é uma favela também bem perigosa, mas que foi muito importante. Eu fiz uma ação incrível com as crianças, eu levei vários, nós criamos essa biblioteca com livros meus, especialmente foi uma biblioteca infantil. Eu sempre comprei muitos livros para minhas filhas, né? E elas já são grandes hoje, então peguei todo o meu acervo e doei. E também fiz uma parceria com o Maurício de Souza, que trouxe também uma gibiteca para ler, porque eu acho que o gibi também é um dos primeiros livros que seduzem a criançada para ler, né? O gibi eu acho que é a porta de entrada, assim, para a literatura. Turma da Mônica, então, nem se fala. Né? Muito legal. E aí, ano passado, eu também fui convidada e criei uma sala de balé clássico, né? Numa comunidade do Engenho Novo. E ano passado, então, eu fui receber essa homenagem lá nas Nações Unidas. Foi muito emocionante, porque você percebe que as crianças, elas têm um interesse, né? O interesse musical, o interesse nas letras. E foi tão impressionante para mim, porque a música que elas escolheram para cantar, para mim, foi uma música muito assim, inusitada para mim. Foi uma música que eu fiz para minha mãe, quando minha mãe faleceu, chamada Antídoto, que para elas pegou de alguma maneira, e elas cantaram para mim, foi a coisa mais linda. Um dos meninos também dançou, um bailarino, que eu achei assim o máximo, porque eu sou bailarina e sou muito assim defensora, né, da dança clássica, do balé, porque às vezes é um gênero artístico, especialmente no Brasil, né, muito difícil para os bailarinos, né? A gente dança pouco no Brasil, né? Tem poucas escolas, tem pouca valorização, tem pouca verba. Então, quem vive de dança, né, hoje no Brasil é muito, muito difícil. Então, eu tenho uma paixão assim muito grande pela dança. Então foi assim, para mim é sempre muito emocionante, sabe? Poder estar no Rio de Janeiro, na minha cidade, e estar circulando, né, no morro, no asfalto e tentando fazer o meu trabalho, que é levar um pouco de música, de dança, de cultura dentro da minha perspectiva, e que eu acho que a galera curte, né? Sem dúvida. E, Fernanda, no início da conversa você falou um pouco da inteligência artificial, dos impactos no meio ambiente, mas eu queria te perguntar também dos impactos no meio artístico, né? Essa é inclusive uma preocupação que a ONU também traz. Teve até um relatório da Unesco que saiu esse ano falando que os artistas podem perder até 24% de receita porque as pessoas estão consumindo agora música feita por inteligência artificial, sem contar os problemas com direitos autorais, vozes clonadas. Qual é a sua posição sobre esse assunto? Isso tem impactado o seu trabalho? Olha, isso é um assunto gigantesco, porque eu sou da época de que produzir música era na época analógica, né? Era nos anos, a gente começou isso antes da internet existir. E em 2006, a gente criou um grupo chamado GAP, Grupo de Ação Parlamentar. Eu, Ivan Lins, o Francis Jaime, Léo Jaime, Leone, Frejá, e que a gente começou a pensar as pautas da música, porque a gente já estava começando a ver ali no começo dos anos 2000 a questão dos direitos autorais nas plataformas digitais. Porque a gente passou por uma transformação radical da música. A música, as pessoas para consumirem música antigamente, não estou nem falando da questão da produção musical, que isso foi uma coisa interessante, foi democrático. Antigamente a gente precisava assinar um contrato com uma gravadora para poder ir para um estúdio, para poder fazer um álbum, né, fazer um disco. Eu acho que com a
a tecnologia, o avanço da tecnologia, a democratização, a gente criou muitos estúdios, home studios, que a gente conseguiu muitos artistas produzirem sua própria música, fazer seu próprio álbum. Então esse é um lado da produção e da criação, que é super interessante e que eu acho bacana. E tem o outro lado, que é o do consumo e da comercialização da música, né? E em relação a isso, a gente passou por uma transformação radical, que é, você comprava o seu LP ou você comprava o seu CD e você levava para sua casa e a música era sua. Você tinha propriedade daquilo, você como consumidor. Depois veio o iTunes, né? Você comprava uma música digital, mas ela era sua. Depois, com o advento do streaming, das plataformas de música, você agora aluga. Então você aluga mensalmente, você paga um Spotify, um Deezer, Apple Music, e você tem aquele catálogo que você pode ouvir. Mas você não tem mais poder sobre aquilo, você não tem mais a posse. Se eu tiver uma briga com a minha gravadora jurídica e eu resolver retirar as minhas músicas das plataformas, você não tem mais como ouvir a Fernanda Abreu. Isso eu acho uma coisa ruim, porque você fica dependendo desses contratos jurídicos, você consumidor fica dependendo desses contratos jurídicos para ouvir a música, o artista que você quer ouvir. Fora que eu acho totalmente desequilibrada a relação comercial entre quem cria e as plataformas de música. Não só artistas brasileiros, mas você viu outro dia Pharrell falando, há anos atrás, que são centavos de centavos de centavos de centavos que os artistas recebem de direitos autorais das plataformas. Tem uma coisa que eu acho também péssima, que as plataformas não pagam direito conexo, ou seja, os músicos que tocaram naquelas faixas, os arranjadores que arranjaram, os produtores que produziram, não recebem nenhum dinheiro daquela música que você está ouvindo, coisa que não era assim antes das plataformas digitais. Com a inteligência artificial piorou ainda mais. Não a parte, novamente, não a parte da criação. A criação, eu acho que com a tecnologia avançando, você vai sempre... Eu acho que o artista tem sempre como dominar, na hora da criação, o que você quer utilizar da inteligência artificial, o que você quer utilizar de um sample, de uma bateria eletrônica, de um sequencer, ou de um Suno, ou de algum programa de inteligência artificial. Mas o que está acontecendo é que está se criando artistas e músicas com inteligência artificial. E a inteligência artificial nada mais é do que, ela nada mais faz do que se alimentar do que já foi feito pelo humano. Só que como é que você vai pagar esse direito autoral? Você alimenta o prompt que você faz, você alimenta a inteligência artificial para te entregar alguma coisa de tudo que já foi feito, por humanos, por produções artísticas humanas. Então, o que as pessoas hoje, que eu tenho percebido, algumas gravadoras, algumas pessoas já começando a pensar criar plataformas digitais de música de inteligência artificial e criar plataformas de música de artistas que existem. E o público poder escolher o que ele quer. Se ele quiser escolher só ouvir na plataforma de música inteligência artificial, ótimo. Se ele quiser ouvir de artista de verdade, ótimo. Mas eu acho que ele tem que saber o que ele está sendo, o que ele está escolhendo. Para não parecer que... Então, eu, por exemplo, nunca vou assinar um contrato liberando a minha voz para ser clonada para a inteligência artificial fazer. Que é uma coisa que também já está na moda. Você quer ganhar um dinheirão clonando a sua voz, a inteligência artificial faz música para sempre com a sua voz? Não, obrigada, não quero. Então, eu acho que a gente está no meio desse processo de transição, de tentar entender como é que vai acontecer, tudo, não só o que já foi, se a inteligência artificial vai pegar pedaços de música minha, do Veneno da Lata, do Rio 40 Graus, e vai refazer do jeito dela, tudo do que já foi feito, mas tudo do que virá a ser feito também, especialmente em relação à voz de um cantor, ou à guitarra de um guitarrista, Eu acho que a gente está num momento confuso, vamos dizer assim, difícil de
é de um grande debate, né? A gente vai ter que o tempo todo estar alerta e tentando entender o custo-benefício de cada uma dessas ações, né? De que surge a cada momento, né? A cada momento surge uma nova plataforma, um novo programa de inteligência artificial para criação de música. É complicado. Sem dúvida, não. Acho que para o artista surgiram oportunidades, mas desafios talvez muito Enormes, maiores com esse enormes. novo ambiente digital e Especialmente sem regulação, né? E sem- Exatamente. Especialmente na hora, eu acho que é importante, que é na hora da remuneração. Porque senão a música vai virar uma coisa o quê? De graça? Não, não é. A gente tem conta para pagar. Artista chega boleto todo mês, igualzinho para todo mundo, e a gente precisa receber dinheiro, né, do que a gente produz, né? Senão tudo tem que ser de graça, a comida, a roupa, né? Por que a música tem que ser de graça? E tá quase isso, tá quase... Ou você faz show ao vivo ou você não vive Não tem de outros receber meios, né? direito autoral de plataforma digital. E, Fernanda, você falou muito aí da sua voz, né? Que você não vai permitir que seja clonada. E a gente está aqui com o privilégio de poder ouvir sua voz, então não posso encerrar essa entrevista sem te pedir uma palhinha da música que você se sentir mais à vontade, se puder dar um pouco pra gente esse gostinho de te ouvir cantando. Vai ser Eu acho que incrível. a gente pode hoje, sei lá, eu acho que eu posso fazer uma palhinha do... Já que hoje é um dia de alegria, né? A gente pode fazer uma palhinha do samba que eu adoro, né? Que eu fiz uma produção bem samba funk dessa música, que é um samba da Ilha do Governador. Tá chegando aí o Carnaval, inclusive eu vou ser homenageada no Carnaval do ano que vem, de 2027, pela Inocente da Caprichosa, que é uma escola de samba mirim, que eu estou super feliz. Eles estão se debruçando sobre a minha obra toda. Aí você imagina uma avenida dividida em alas, né, contando a minha história. Eu amo o sambódromo, amo escola de samba, desfile de escola de samba, acho realmente o maior espetáculo da terra. Então eu posso cantar... A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera, hoje é dia do riso chorar. É isso aí, o samba da ilha ainda tem garota carioca, swing, sangue bom. Garota carioca, swing, sangue bom. Aonde? No Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Nova York, 25 graus, hein? Maravilha, que maravilha. Mais do que a gente poderia sonhar, né? Três canções aí pra gente se deliciar com a sua voz. Obrigado, Fernando, por essa conversa incrível. Obrigada a você, Felipe. E seja sempre bem-vindo aqui no podcast ONU News. Valeu, obrigada. Beijos.